Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 19 horas mais 31 minutos desse início de noite de segunda-feira, 31 de julho. Estamos aí no último dia do mês de julho, terminando o mês de julho, já agosto entrando. Nós estamos dando início em mais uma semana e começando mais uma semana com mais um pré-culto, né? O nosso pré-culto, que é onde o pastor que conduzirá o culto da noite, ele passa aqui no estúdio, conversa conosco, bate um papo conosco. Nós vamos conversar com o pastor, ele vai conversar conosco aqui, nós vamos bater um papo com o pastor. Esse é o nosso pré-culto. Daqui a pouco nós teremos o nosso culto, hoje culto de louvor, culto de glorificação ao nome do Senhor Jesus. E nós queremos convidar você a participar conosco através do nosso chat. Você vai mandar sua pergunta, você vai participar conosco, nosso chat aí para você que está participando do nosso culto através da plataforma do YouTube, no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Os irmãos aqui já participando, mandando mensagem. Você pode participar falando de onde você é, você pode participar falando de onde você é, você pode falar o nome da sua cidade, o seu nome, pode mandar um abraço para quem você quiser participar conosco, né? Já mandando um abraço aqui a Sandra Lúcia Silva, o Aderli Canal, a Alcione Eusébio, nossa irmã Alcione Eusébio, Gilberto Oliveira, os irmãos já participando aqui, mandando as suas mensagens, já participando conosco. E você já está inscrito no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Ainda não? Se inscreva, ative o sininho para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata, os nossos pré-cultos, os cultos, as EBDs, programa Anunciando o Evangelho Eterno. São muitos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata, e assim nós vamos nos alimentando da palavra do Senhor Jesus. Vamos então dar início ao nosso pré-culto desta segunda-feira. Quero cumprimentar nosso querido pastor Edson Ian, que estará conosco hoje aqui também para bater um papo com o nosso querido pastor, que a gente já vai apresentar. Querido pastor Edson Ian, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Elias Faé, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando, a paz do Senhor ao pastor aqui presente, que já vai ser apresentado a todos. Amém. Antes de apresentar o pastor, eu queria convidar você a curtir, compartilhar esse conteúdo, porque esse mesmo link agora do pré-culto é o link do culto desta noite. Então você já pode também já curtir e também já compartilhar aí nos grupos de WhatsApp. Você já pode já começar a evangelizar, mandando o link. Pessoas estão sedentas para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Nosso querido pastor Adaíso Fernandes é o pastor que estará conduzindo o culto desta noite e está passando aqui para bater um papo conosco. Pastor Adaíso, Pai do Senhor Jesus, alegria estar recebendo o senhor aqui conosco. A paz do Senhor, Elias, e a paz do Senhor, pastor Edson. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria poder retornar aqui, né, para participar deste momento que tem tido grande audiência, né? Isso. E a gente cumprimenta essa grande audiência na Rádio Manaim, também na TV Manaim, no satélite e também no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. São irmãos, são amigos, irmãos de outras igrejas, todos que acompanham os nossos pré-cultos e também o nosso culto. Pastor Edson Ian, vamos começar a bater um papo com o nosso pastor Adaíso Fernandes? Bom, Pai Senhor, mais uma vez, Adaíso. O pastor Adaíso Fernandes, ele é membro do Conselho Presbiteral e ele tem uma responsabilidade muito importante, que é da obra na região norte, Pará, Amazônia. E vocês já conheceram em outros pré-cultos um pouco dessa história da Missão Amazônia, seminários, o crescimento da obra nessa região. E o pastor Adaíso, ele tem uma importância muito grande, né, na obra região norte do país. Pastor Adaíso, fala mais um pouquinho, atualizando aí as informações da região norte do nosso país. Olha, a região norte é uma região que está em franco crescimento, né?
E a cada instante nós temos contemplado aí o crescimento, batismos sendo realizados, né? É um grupo de servos muito ativos, comprometidos, notadamente com escolas bíblicas dominicais. Muitas têm sido as experiências de conversões em escolas bíblicas dominicais, de pessoas que adentram na igreja para visitar e permanecem, ficam, e até mesmo pessoas de outras denominações. Nós temos várias experiências dessa natureza. Portanto, nós temos tido motivos de glorificação ao nome do Senhor por aquilo que o Senhor tem realizado na região norte do país. Pastor Adaís, eu tenho uma curiosidade meio que pessoal, né? A gente viu ali a Missão Amazônia e viu que foram abertos novos trabalhos e até novas igrejas na região. E até tem uma igrejinha que fica lá dentro da Amazônia. E aqui a gente queria reforçar a importância, né, do YouTube, a importância do satélite para essa região, né? Edson, veja bem, o satélite é primordial para que a obra seja realizada naquela região. Até porque, em função das dificuldades de deslocamentos, né, e todas as nossas igrejas têm antena de satélite e captam as informações, né, todos os cultos transmitidos, né, e isso tem dado a sustentação. E o maravilhoso é que a doutrina, ela tem sido disseminada em todas as nossas igrejas, nos mais distantes locais, né? E a assimilação da doutrina tem sido uniforme. Isso é realmente gratificante. É a mesma doutrina, a mesma unidade, participa dos mesmos seminários. Recentemente teve vários seminários, principalmente no Pará, né? Eu sei que a gente acompanhou aqui, seminários especiais lá pro Pará. E eu queria que o pastor atualizasse, né? Primeiro, o tamanho da região, da distância, né? Pará, Amazônia, e como é feita a assistência dos pastores, não só do pastor, mas de outros pastores lá. Isso porque é um lugar totalmente diferente no Brasil, né? Veja bem, são distâncias assim bem representativas, né? Quando nós falamos aqui, especialmente Estado do Espírito Santo, que é um estado pequeno, 200 quilômetros ou 300 quilômetros é praticamente do norte a sul do Estado do Espírito Santo. Naquelas regiões é natural, é comum pastores percorrerem distâncias de 500 quilômetros, 1.000 quilômetros. Agora, recentemente, um grupo de pastores saíram de Marabá e foram para Altamira, na missão transamazônica. Nós temos uma missão amazônica via água, por barco, e nós temos uma outra missão via terra, que é pela transamazônica. Então, esses irmãos, eles percorreram mais de 1.000 quilômetros, né? Em estradas, grande parte deste percurso é estradas de chão, não asfaltadas, percursos extremamente difíceis, né? Mas há uma persistência. Interessante que, diante de algumas dificuldades que eles enfrentam no decorrer deste percurso, tem se registrado, né, igrejas que são constituídas em função de alguns percalços que acontecem no percurso, né? Da impossibilidade de passar, por veículos estarem atolados, ou veículos dos próprios irmãos acabam ficando agarrados na lama. Eles acabam indo naquelas localidades onde não existem obra, realizam ali assistência e na maioria das vezes deixam ali um trabalho estabelecido. Famílias que se convertem e que abrem os lares para que a obra seja estabelecida. Amém. Até eu queria o seguinte, eu já vi em outros cultos, em outros pré-cultos, o chat está sempre aberto, né? E a gente vê
irmãos da Amazônia, de Manaus, né, se comunicando ali. Então até a gente queria aí que, se tiver alguém nesse momento, né, da região lá do Pará, da Amazônia, qualquer da região norte, não só esses 2 estados, mas da região norte, que tiver, faça o seu comentário aí de como está acompanhando os cultos no YouTube, os seminários, todas as informações da igreja, né, através da Rádio Manaim, que é esse veículo tão importante para a igreja e que reforça essa unidade. Mas, pastora Adaíso, o pastor é do Conselho Presbiteral, né, e tem essa importância. Como é que foi o seu começo como pastor? Né? É natural de que estado? Edson, antes de responder a sua pergunta, é importante registrar, porque nós falamos do estado do Pará, né? Mas é importante registrar que o crescimento tem sido em todas as regiões. Nós estamos como interlocutores na Amazônia, né? No estado do Amazonas, e ali também os irmãos, eles deslocam via barco para dar assistência, né? E com um registro de crescimento, nós temos Roraima, né? Onde nós temos igrejas em aldeias indígenas, né? Boca da Mata, na divisa da Venezuela, né? Onde nós temos visto o registrado crescimento de forma expressiva. Nós temos o Macapá, né? Também com crescimento. Recentemente estivemos lá para a consagração de mais um templo, né? Tocantins também da mesma forma, né? Com crescimento assim representativo, né? E o Maranhão, né? Que, muito embora não faça parte da região norte, mas nós estamos ali como interlocutor, um dos estados da região nordeste, né? Que também tem registrado crescimento assim expressivo, com um grupo de pastores muito comprometidos, que vivem a obra como forma de vida e que tem impulsionado a igreja nessas regiões, né? Agora, voltando à sua pergunta, né? Quando começamos? Olha, eu sou de Nanuque, né? Minas Gerais, né? Fica próximo à divisa da Bahia, Espírito Santo, e me converti estava morando na época em Poço da Mata, né? Recém-casado, e eu e minha esposa nos convertemos. Iniciou o trabalho lá na minha casa, né? Me converti, batizei em 1990, em 97 estava ordenado pastor. E interessante que naquela região nós tínhamos uma carência de pastores, né? Eu morava em Poço da Mata, que é um distrito que fica a 50 quilômetros de Itabatã, de Teixeira de Freitas, com Itabatã. E naquela região nós tínhamos, muito embora ser uma região bem extensa, nós tínhamos apenas 2 pastores. Eu estava em Poço da Mata, e o Joel, né? Pastor Joel, transmita aqui o meu abraço, a paz do Senhor. Joel em Medeiros Neto, e em Teixeira de Freitas nós não tínhamos pastores. Naquela época nós pastoreávamos, eu tinha umas 15 igrejas, né? Eu tinha igreja pastoreava igrejas em Teixeira de Freitas, Poço da Mata e em Pedro Canário, né? Era realmente distâncias que se percorria, e o que nós glorificamos o nome do Senhor, que nós temos visto hoje ao longo deste tempo, né? A quantidade de pastores que foram levantados e o crescimento dessa região no extremo sul da Bahia. A obra ali está muito forte, né? Acompanhamos recentemente, a gente tem encontrado nos seminários os pastores, a gente fica no mesmo alojamento, então a gente vê a alegria e a gente vê o crescimento da obra, e trocando experiências ali, de novas conversões, batismos. Tem
Tem até, inclusive, mas aí é na Bahia, né? Ela tem uma igreja dentro de uma aldeia indígena. Tem uma aldeia indígena, uma igreja dentro uma grande bênção. E o cacique é o pastor. É pastor? Pois é, nós conhecemos ele lá, o pastor, um homem sábio, né? Uma bênção maravilhosa. Bom, já estamos chegando perto do culto. O pastor Adaísio vai estar responsável hoje em ministrar o culto de louvor, que é o culto da segunda-feira, né? E tem um tema aqui para o culto que é gratidão, segredo da vitória. Dá só uma palhinha aí, o que vai ser essa mensagem aí, gratidão, segredo da vitória. E o que estaremos abordando como tema do culto desta noite, do valor da gratidão, porque na verdade tudo aquilo que o Senhor deseja absorver da vida do servo é a gratidão, é a expressão da gratidão. Quando ele expressa a gratidão, a eternidade é movida e há uma operação da parte do Senhor. E muitas vitórias são alcançadas, e as nossas vitórias são alcançadas exatamente em função daquilo que o Senhor identifica nos nossos corações. Em função do seu atributo de onisciência, ele identifica a gratidão e isso alegra o Senhor. E o contrário da gratidão, que é a ingratidão, deixa o Senhor muito triste, né? A gente vê naquele cenário ali dos 10 leprosos, o que voltou, ele demonstrou muita gratidão. E os 9 que não voltaram, o Senhor pergunta, não eram 10? Né? Então a ingratidão, como o Senhor observa isso, né? E como ele valoriza a gratidão, porque quando ele cita a ingratidão, é porque ele valoriza muito aquele que é grato, ele valorizou aquele que voltou. Então, esse tema é um tema muito, muito importante, né? Gratidão, segredo da vitória, segundo Crônicas 20, 22, é o tema do culto de hoje, que será ministrado pelo pastor Adaísio Fernandes. Começa às 20 horas, então todos estão convidados, nós vamos participar. Eu vou me despedir aqui do Elias Faé, do pastor Adaísio Fernandes, aqui do ar, e dos irmãos que estão nos acompanhando. Pastor, mande um abraço ao nosso querido Adão Luiz Enker, que é de Palhoça, Santa Catarina, está mandando um abraço para o senhor. O Adão, conheço muito o Adão. O Adão, ele tem uma frase muito importante, né? Nós participávamos de reforma, construção lá, e ele era um obreiro, mas ele ficava assim, ó, ele dizia assim, eu não quero saber como é que vai ser feito, eu quero a coisa resolvida. O Adão, ele era muito engraçado, muito brincalhão e muito trabalhador, muito zeloso. Um abraço pro Adão. Amém. Perguntaram sobre o norte, né? Tem aqui, ó, a Edivane Cabral, a paz do Senhor Jesus aos irmãos, somos aqui do norte, Manaus, sempre acompanhamos os cultos pela Rádio Manaim e também, se estão nos assistindo aqui, acompanham também pelo YouTube, né? Um abraço aos queridos, amados irmãos. Pastor Edson, a gente agradece a participação do senhor e também nosso querido pastor Adaísio Fernandes, que estará hoje conduzindo o culto da noite, culto de louvor e de glorificação ao nome do nosso Senhor Jesus. Pastor, a paz do Senhor Jesus. Elias, a paz do Senhor, Edson. É uma alegria poder estar aqui participando deste momento, né? E ratificar o convite, né? Ao você que está nos assistindo, para que continue, né, no link, e não só isso, encaminhe este link muito bom a outras pessoas, a tantos que necessitarão ouvir a palavra do Senhor nesta noite e, por certo, fará bem aos corações daqueles que ouvirem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nosso querido pastor Adaísio Fernandes vai se dirigindo pro estúdio da TV, nós vamos aqui nos despedindo de todos, mas mandando abraço aqui aos irmãos, a Jussara de Lima Silva, do Rio de Janeiro, o Edmar de Teófilo Otoni, a Lourdes de Hidrolândia, Goiás, a Suzana Soares, da ICM de Afogados, nossa irmã ali em Recife, Pernambuco. Um abraço a você. Não se esqueça, se ainda não curtiu, curta, compartilhe
mande o link nos grupos de WhatsApp para que você possa estar nos ajudando a anunciar o Evangelho Eterno. Daqui a pouco, 20 horas, o nosso culto. Logo após, nós teremos o Manaim News, a primeira edição da semana. A todos, a paz do Senhor Jesus.